Amós, capítulo 3 e versículo 7. Amós, capítulo 3 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Amém. Tome assento, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Esse texto bíblico que acabamos de ler nesta noite, ele se encontra registrado no livro do profeta Amós. Amós, cujo significado do seu nome no original é aquele que leva a carga, aquele que leva o fardo, ou simplesmente levar. É um nome muito apropriado para o ministério de um profeta, porque é pesado, é difícil, ou era pesado e difícil na época em que Amós viveu. Amós, ele vai profetizar, ou ele vai exercer o seu ministério profético aproximadamente 760 anos antes de Cristo. Amós, ele era natural de uma aldeia chamada Tecoa, que ficava nas colinas de Judá. Amós, ele era boiadeiro, ou seja, criador de gado, e também cultivador de sicômoros. O que era os sicômoros? Era uma espécie de figueira ou de figo de baixa qualidade que dava mais, ou era muito comum naquela região do Oriente. Então Amós, ele era um homem do campo, ele era um homem simples, mas que Deus chamou para exercer o ministério profético. Aleluia! Amós, ele não vai profetizar para o reino de Judá, para o reino do sul, cuja capital é em Jerusalém. Não. Amós, ele vai profetizar para o reino do norte, para as 10 tribos, para Israel, cuja capital é Samaria. Amós, Deus leva Amós para a cidade de Betel, aonde havia um santuário pagão, aonde havia o bezerro de ouro que Israel adorava. Quem reinava sobre Israel naquela época era Jeroboão II. Ele reinou sobre Israel por mais de 40 anos. E diz a Bíblia, e diz a história, que o seu reinado houve prosperidade material. Tanto isso é verdade, que no capítulo 3 do livro do profeta Amós, Amós vai dizer que as casas dos israelitas eram enfeitadas com marfim. Mas escute isso: havia prosperidade material, o povo tinha muita prosperidade material, mas o povo estava distanciado de Deus, o povo estava distante de Deus no pecado da idolatria, pecando e fazendo abominações contra Deus. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes na nossa época que nós vivemos, se prega por aí, se diz por aí, se você está na bênção, se você tem um carro na garagem, se você tem uma casa própria, se você tem uma gorda conta bancária,
Às vezes a pessoa pode ter uma condição financeira, mas às vezes a pessoa pode ter muitos bens, mas isso não quer dizer que a pessoa está de bem com Deus. É verdade. Entenda isso. Porque as coisas materiais, a pessoa até pode ter muitas coisas materiais, mas o mais importante, glória a Deus pelas coisas que Deus nos dá aqui nessa terra, mas o mais importante é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é o Evangelho. Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estão invertendo. Primeiro as demais coisas, depois o reino. Não. Primeiro o reino. Primeiro a salvação da tua alma, a salvação da tua casa, da tua família. É verdade, Jesus. Então Amós, ele chega nesse contexto histórico em Betel, na época da prosperidade. E em Betel havia o bezerro de ouro, o povo se corrompia. E Amós, ele chega, homem do campo, homem simples, mas com a unção de Deus. Aleluia. E ele vai em Betel e ele traz uma profecia de juízo. Ele diz para Israel, e ele diz para Jeroboão, rei de Israel: a espada virá sobre a casa de Jeroboão. Quando Amós profetiza isso, diz a Bíblia, no capítulo 7 do livro do profeta Amós, que o sumo sacerdote Amazias, que era responsável por aquele santuário de idolatria, ele vai até Amós e diz assim: ei profeta, vá para a tua terra, nós não queremos ouvir a tua profecia, Meu Deus. nós não queremos te ouvir, vai para a tua terra, não fica aqui. Meu Deus. Aí Amós olha, escute isso, Amós olha para o sacerdote Amazias e diz: eu não era profeta, nem filho de profeta. Deus foi lá no campo, me tirou lá do campo, lá da roça, para você entender. E Deus disse: vai e profetiza. Aleluia. Eu vim aqui com mensagem, e esta é a mensagem, queira você ouvir ou não. Eu sou profeta, Deus me deu uma mensagem e eu vou entregar ela. Aleluia. Aqui então eu entendo a necessidade dos profetas. Meu Deus. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu percebo que Deus usava 3 tipos de pessoas. Quantas? 3 tipos de pessoas Deus usava. Deus usava os reis, Deus usava os sacerdotes e Deus usava os profetas. Era importante o rei ser usado por Deus, porque ele reinava com sabedoria sobre o povo. Era importante o sacerdote ser usado por Deus, porque ele intercedia pelo povo. Mas era importante o profeta. Por quê? Porque o profeta, ele ia até Deus, recebia a revelação de Deus e transmitia para o povo. Então, no contexto do Antigo Testamento para Israel, se faltasse profeta, faltava revelação, e o povo se corrompia. Quando você estuda os livros históricos, quando você estuda a história de Israel, você muitas vezes vai perceber que o rei se corrompe, os sacerdotes se corrompem, os príncipes se corrompem, o povo se corrompe, mas lá está o profeta dizendo para o povo voltar para Deus. O profeta era tão importante para a história de Israel, que quando você abre a sua Bíblia, no capítulo 13 do 2º livro de Reis, a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, que foi sucessor do profeta Elias, ele está enfermo na sua cama, na sua casa. E diz a Bíblia que o rei de Israel, Joás,
diz a palavra do Senhor que o rei de Israel, ele chora sobre o rosto de Eliseu, e ele vai dizer, olha só o que o rei de Israel vai dizer com respeito a Eliseu. O rei de Israel vai dizer assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que o rei de Israel estava querendo dizer para Eliseu? Sabe o que o rei de Israel estava querendo dizer? Eliseu, você é profeta. Não morre, Eliseu. Você é profeta. Olha só o que o rei de Israel estava querendo dizer. Eliseu, o teu ministério de profeta é mais importante para mim e para o meu reino do que todo o meu exército. Não morre, Eliseu, porque você é profeta e você vale mais do que todo o meu exército. Olha só a importância de um profeta. Ou seja, um profeta, quantos? Um profeta vale mais do que todo um exército. Aí a gente vê Moisés, profeta, tão cheio do Espírito, que Deus retira do seu Espírito, e 70 anciões profetizam no arraial de Israel. A gente vê Elias, profeta, tanta comunhão com Deus, ele orava, Deus fechava os céus, ele orava, o fogo descia e consumia o holocausto. A gente vê Eliseu, profeta, tinha tanta unção na vida, que quando um cadáver toca nos seus ossos, ressuscita. Profeta. Mas o Antigo Testamento acaba em Malaquias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Ele vai profetizar em 444 a.C. De Malaquias a Mateus são 400 anos. Quantos anos? Chamado silêncio profético, ou período interbíblico, período intertestamentário. Nesses 400 anos não houve um profeta, não houve profeta. Aí começa o Novo Testamento, o Império Romano está dominando o mundo com mão de ferro. E Deus levanta então um profeta. E esse profeta, ele vai profetizar no palácio, ele vai profetizar no templo de Herodes, que segundo a história era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O profeta se chama João Batista, e ele vai para o deserto profetizar no deserto. Meu Deus! E lá no deserto o povo vai atrás dele. Por quê? Porque João Batista tinha uma coisa que os fariseus não tinham. João Batista tinha uma coisa que os saduceus não tinham. João Batista tinha uma coisa que os escribas não tinham. João Batista tinha a unção e a presença de Deus na sua vida. Só que a mensagem de João Batista era muito parecida com a mensagem dos profetas da nossa atualidade. Não é verdade? João Batista profetizava assim: você não tem carro, você anda de a pé e de bicicleta, vem para Jesus, ele vai te dar uma BMW. Era essa a profecia de João Batista? Sim, não? Não. A profecia de João Batista era essa, muito parecida com a dos profetas da atualidade. Você não tem casa própria? Vem para Jesus, ele vai te dar uma mansão à beira-mar. Era essa a mensagem dele? Não. A mensagem de João Batista era essa: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Se João Batista vivesse em nossos dias, não haveria púlpito para ele pregar na igreja, porque não daria ibope nem agenda a pregação dele. Mas João Batista tinha algo que falta em muitos profetas: unção e autoridade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. João Batista, ele foi o último profeta. Jesus vai dizer de João Batista, quem? Jesus vai dizer de João Batista: dos nascidos de mulher, não houve maior que João Batista. Aleluia! Mas eu
glorifico a Jesus porque ele termina dizendo, olha o que Jesus termina dizendo, mas o menor, o quê? Do reino de Deus, do reino dos céus, é maior que João Batista. Aleluia! Por quê? Porque agora, na nossa dispensação, houve 7 dispensações na Bíblia. Quantas? 7. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei e a nossa, dispensação da graça, e a última, dispensação do milênio. Mas a nossa é a dispensação da graça. E eu e você, na graça agora, nós temos um privilégio que os homens do Antigo Testamento não tinham. Por quê? Porque quando Salomão inaugura o templo em Jerusalém, levou 7 anos. Quando Salomão inaugura o templo, a glória do Senhor se manifesta. E os sacerdotes não puderam parar em pé no templo. Mas hoje, agora, na nossa época, a glória não se manifesta mais, tá? Aprenda isso. Hoje a glória não é mais manifestada. Hoje a glória é impregnada. A glória é o quê? Aonde? Nas paredes? Não, é claro que esse lugar foi consagrado a Deus. Mas hoje a glória é impregnada. Aonde? Dentro de mim e dentro de você. Aleluia! O Espírito Santo habita dentro de você. Amém! Glória a Deus! Então nós temos o privilégio que os homens do passado não tiveram. Mas aí você vai perguntar, pregador, você está equivocado nesta noite. Deus só usou profetas no Antigo Testamento. Deus não usa mais profetas agora, na nossa época. Antes de você me questionar, eu vou te provar na Bíblia e no Novo Testamento, aonde? Que Deus ainda usa profetas. Eu vou citar 4 referências bíblicas. Quantas? No Novo Testamento, provando que Deus ainda usa profetas. Amém? Amém. Quiser conferir na tua Bíblia, confere. Primeira referência bíblica no Novo Testamento que Deus ainda usa profetas, Atos capítulo 11, versículo 28. Diz a Bíblia que profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e se levantou-se um profeta chamado Ágabo, e ele profetizou que haveria uma grande fome sobre o mundo. E isso aconteceu na época do imperador Cláudio. Por quê? Deus ainda usa profetas em nossos dias. Aleluia! Segunda referência bíblica, Atos capítulo 13, versículo 1. Diz a Bíblia: na igreja que estava em Antioquia havia profetas. Havia quem? E possivelmente um profeta se levantou e profetizou assim: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Porque Deus ainda usa profetas. Terceira referência bíblica, Atos capítulo 21. Paulo, quem? Está indo para Jerusalém. E no caminho ele para em Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista. E Filipe tinha 4 filhas. Quantas filhas? 4. E elas profetizavam. E diz a Bíblia que quando Paulo estava ali em Cesareia, chegou mais uma vez Ágabo, e ele pega o cinto de Paulo e diz: vão prender o dono desse cinto. Paulo vai para Jerusalém e é preso. Ágabo profetizou isso. Por quê? Deus ainda usa profetas em nossa época. Quarta referência bíblica, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Paulo diz assim: e Deus deu um para pastores, e Deus deu um para apóstolos, e Deus deu um para evangelistas, e Deus deu um para doutores, e Deus deu uns para profetas. Porque Deus ainda usa profetas. Glória a Deus! Então agora que eu provei que Deus usa profetas, agora eu posso começar a pregar, tá? Eu quero pregar nessa noite. O tema da mensagem é: por que precisamos de profetas? Meu Deus! Porque nós temos muitos pregadores
Nós vivemos uma geração dos pregadores enciclopédia. Parece que ele não é um homem, é uma máquina de fazer sermão. Glória a Deus por isso. Mas o pregador, ele prega para receber aplausos e fazer agenda. Profeta não. Profeta muitas vezes ele vem só uma vez na igreja. Meu Deus. Não volta mais. Porque muitas vezes ele revela o pecado, ele fala contra o pecado, e em muitos lugares não pode mais falar contra o pecado. Nós precisamos de profetas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Por que precisamos de profetas? Primeiro motivo de precisar de profeta está aqui em Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Escute isso. Quando Deus quer revelar um segredo aqui na terra, Deus não vai lá na Casa Branca falar com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Quando Deus quer revelar um segredo aqui na terra, Ele não vai lá em Brasília falar com Michel Temer. Quando Deus quer revelar um segredo aqui na terra, Ele não vai lá em Florianópolis falar com Raimundo Colombo. Quando Deus quer revelar um segredo aqui na terra, Ele não vai lá na prefeitura de Joinville falar com mãos limpas, Urudeira. Não! Quando Deus quer revelar um segredo, Ele vai no teu quarto de oração. Quando você está de joelhos dobrados e revela segredos a você. Aleluia. Por isso precisamos de profetas. Quer ver? Quer ver isso na Bíblia? Deus vai destruir o mundo com o dilúvio, mas antes revela a Noé. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, mas antes revela a Abraão. Deus vai mandar uma fome sobre o mundo, mas antes revela a José. Deus vai fazer Judá ficar 70 anos em cativeiro, mas antes revela a Jeremias. Deus vai fazer Nabucodonosor virar boi, comer capim por 7 anos, até aprender da glória a Deus, mas antes revela a Daniel. Por quê? Deus revela os seus segredos a seus servos, os profetas. Por isso precisamos de profetas. Glória a Deus. Eu servi a Deus numa época, escute isso, que as pessoas pensavam 2 vezes em entrar na igreja. Por quê? Porque elas pensavam assim: tem homens e mulheres de Deus lá que têm intimidade com Deus. E se eu estiver errado, assumir a tribuna ou fizer qualquer coisa, Deus vai revelar. Eu peguei esse tempo que quando o pastor, um homem de Deus, ia à nossa casa, nós ficávamos: meu Deus, será que Ele não vai revelar os meus pecados? Porque nós sabíamos que eles tinham intimidade com Deus. Oxalá que esta época volte. Por isso precisamos de profetas. Aleluia, Jesus. Continua sim ou não? Sim. Segundo motivo, não sei se fala. Segundo motivo, porque precisamos de profetas. Essa aqui é forte. Porque profeta denuncia o pecado. Aleluia. Aonde está isso na Bíblia? Pregador, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 3. Herodes Antipas. Houve 4 Herodes na Bíblia. Quantos? 4. Herodes o Grande matou as crianças. Herodes Antipas matou João Batista. Herodes Agripa I matou Tiago. E Herodes Agripa II ouviu Paulo pregar em Cesareia e não se converteu. Os 4 eram terríveis. Mas esse Herodes aqui é o Herodes Antipas. Ele era tão terrível que ele roubou a mulher do seu irmão Felipe.
Já pensou roubar a mulher do seu próprio irmão? E não só isso, ele era um homem terrível, cometia muitas injustiças. Só que Herodes Antipas, o dízimo dele era alto, a oferta dele era alta. Aí eu imagino comigo, minha mente é muito fértil, mas eu creio que aconteceu, não duvido que isso possa ter acontecido. Eu imagino Caifás, Anás, os sacerdotes, as autoridades religiosas indo até Jerusalém, até o palácio de Herodes, e dizendo assim: Herodes, Deus é contigo, vai nessa tua força. Aleluia, Jesus. Por causa do não queria perder a oferta. Misericórdia, Jesus. Mas aí um dia no palácio de Herodes chega o profeta. O estilista dele era o Espírito Santo, João Batista. E até a culinária dele, Deus era diferente. Comia gafanhoto e mel silvestre. João Batista. Ele chega no palácio de Herodes e diz: Herodes, tu é rei, tu é poderoso, tu é rico, tu tem poder, mas eu sou profeta. E eu vim aqui te entregar uma mensagem: conserta a tua vida, porque tu estás em pecado, endireita a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. João Batista, por entregar essa profecia, ele recebeu o troféu talento na sua época, sim ou não? Não. Ele virou o pregador do momento na época, sim ou não? Cortaram a cabeça dele. E diz o historiador diz que Herodias, a mulher de Herodes, pegava a língua de João Batista, tirava para fora e furava a língua dele, dizia: fala agora, profeta, fala agora. Aí eu penso comigo no paraíso, aonde? João Batista está olhando assim: pode furar, pode acabar com o meu corpo, porque eu já estou na glória. Aleluia! O profeta pode morrer, mas a profecia nunca morre, nunca morre, nunca morre. Por isso precisamos de profetas, porque ele denuncia o pecado. Você acha que é fácil pregar hoje em dia? Em muitos lugares por aí? Não. Você nem imagina o que tem por aí. Eu prego a palavra há mais de 15 anos e o Senhor nos leva em cada lugar. Que quando você entra, você parece que não entrou numa igreja, mas entrou num frigorífico. De tão fria e gelada que é a igreja. Meu Deus! Certa feita eu me lembro que eu estava numa igreja, domingo à noite, a igreja lotada, e eu não vi a hora de pregar aquela mensagem. Só que daí, estou dizendo que precisamos de profetas porque ele denuncia o. Só que daí, o pastor disse assim: meu filho, vem cá, está vendo a igreja? Está lotada, né? Tem médico, doutor, empresário aqui. Não ofende essa gente. Traz aquela mensagem diet, aquela mensagem light. Prega assim que tem anjo, o povo glorificar. Não fala de adultério, de fornicação, de pecado. É domingo. O povo quer se alegrar, entendeu? E por favor, evita de falar de homossexualismo. Por quê, pastor? E aí? Me chamou a atenção por quê? Porque tem um casal aqui e eles vêm, eles dão uma oferta, eu não quero perder eles, tá? Misericórdia. Mas nós precisamos de profetas. Aleluia. Que ainda